Episódio 10, De volta à dungeon. Friné, com suas últimas forças, virou lentamente o rosto, tentando dizer algo. Mas a voz não saía e difícil seria com duas lâminas cravadas em sua garganta. Ela o fitava com olhos arregalados, buscando ar, buscando palavras, e buscando salvação. Fim da linha, exausto, continuava sobre o corpo dela, o próprio corpo agora completamente sem energia. O efeito de sua habilidade havia terminado, e o preço veio como uma avalanche, fraqueza nos membros, respiração pesada, visão turva. Ainda assim, ele não desviou o olhar. Permanecia ali, imóvel, encarando aqueles olhos que se apagavam lentamente. A expressão dela oscilava entre incredulidade e pavor. A dele, entre fúria e alívio. Um estremecimento percorreu o corpo da amazona, e então, nada mais. Ela estava morta. E naquele exato instante, uma notificação surgiu diante de seus olhos. Parabéns! Logo em seguida, uma nova mensagem tomou o lugar. Você realizou um feito extraordinário ao matar um inimigo de nível muito superior. Calculando recompensa. Melhoria de status. Todos os atributos que estavam no nível H ou inferior foram elevados diretamente para o nível SSS. Habilidade passiva Beelzebub ativada. Você absorveu as habilidades do alvo. Novas habilidades adquiridas. Resistência anormal. Anula os efeitos de venenos, doenças e demais condições anormais. Poder curador. Permite estancar sangramentos e acelerar a regeneração de ferimentos através da canalização de mana, seja por toque ou encantamento. Resistência mágica. Cria uma película mágica sutil que reduz o impacto de ataques mágicos ou elementais. Primeiro ataque. Concede um poderoso aumento de dano no primeiro golpe desferido com os punhos, tornando-os armas letais em emboscadas. Habilidades atuais de fim da linha. Passivas. Beelzebub. Ao matar um inimigo, absorve suas habilidades como se fossem próprias. Berserker. Quanto menor o HP, maior o aumento de força física. Instinto de sobrevivência. Amplifica os sentidos, aumentando a percepção de ameaças. Ativas. Instinto da presa. Aumenta drasticamente os reflexos e foco defensivo. Instinto de predador. Canaliza os sentidos ofensivamente, maximizando o foco em pontos vitais e intenção assassina. Julgamento do último suspiro. Com menos de 50% da vida, pode ser ativada para conceder um aumento colossal em todos os status por 8 segundos. Poder curador tá absorvida. Cura ferimentos e reduz dores com mana. Resistência anormal tá absorvida. Imune a venenos e anomalias. Resistência mágica tá absorvida. Reduz danos mágicos. Primeiro ataque tá absorvida. Aumenta dano do primeiro soco dado em um combate pelo usuário. Fim da linha permaneceu ali por mais alguns segundos, mas seu semblante começou a mudar. Os olhos ainda estavam fixos no cadáver, mas agora havia surpresa, até incredulidade. A boca se abriu lentamente, como se só agora tivesse processado o que realmente havia acontecido. 4 habilidades, sussurrou, quase sem voz. É verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Você era nível 5. É claro que teria muito mais do que o normal. Ele ergueu as mãos devagar, ainda trêmulas, olhando para os dedos manchados de sangue. Um sorriso torto surgiu em seus lábios, de exaustão, mas também de euforia contida. Valeu a pena. Valeu muito a pena, continuou, falando consigo mesmo como quem precisava acreditar nas próprias palavras. Se eu já estava perto, agora estou a um passo de alcançar o nível 3. Isso é inacreditável. O evento contra a família Apollo vai ser uma piada. A risada que escapou dele foi curta, seca, mas carregada de alívio. A tensão acumulada por semanas começava a se desfazer, e o vazio que vinha depois da matança estava sendo preenchido por uma sensação que ele não sentia há muito tempo, insatisfação plena. Agora eu preciso sair daqui, em comemorar. Acho que já passou da hora de tirar o atraso, disse, enquanto limpava os vestígios do rosto com um pano sujo e se levantava com esforço. Com cuidado para não deixar rastros, ele se afastou da cama ensanguentada, ainda cambaleando. Forçou o corpo a obedecer, usou um pouco do recém-descoberto poder curador para estancar ferimentos, e com um salto desajeitado, saiu pela janela, desaparecendo na noite. As ruas da redondeza estavam vazias, cobertas pela penumbra das lâmpadas fracas. Ele seguiu por becos escuros, evitando olhos curiosos, até chegar a uma área discreta e decadente, onde os desejos noturnos de horário se realizavam sem julgamentos. Escolheu um dos estabelecimentos que pareciam mais reservados e entrou sem dizer uma palavra. Os olhos atentos das garotas se voltaram para ele, curiosos e um pouco assustados. Mas bastou um olhar mais demorado para que compreendessem o que ele queria. Aquela foi, de fato, uma noite agradável. Não pela luxúria em si, mas pela sensação de conquista, de alívio, de domínio. Fim da linha não buscava apenas prazer, buscava esquecer o gosto metálico que ainda sentia na boca. Quando finalmente saiu do bordel, já passava de meia-noite. O corpo estava mais relaxado, a mente anestesiada, e havia até um breve sorriso no rosto enquanto caminhava lentamente de volta para a estalagem. Quando enfim deitou na cama limpa, sozinho, deixou o corpo afundar no colchão, como se fosse cair em outro mundo. Dormiu com facilidade, com o peso do cansaço misturado à certeza de que, aos poucos, começava a deixar de ser apenas uma sombra para se tornar algo muito maior. Na manhã seguinte, Fim da linha acordou com o corpo ainda dolorido dos excessos da noite anterior, mas a mente clara como vidro polido. Sabia exatamente o que precisava fazer.
Já estava forte, e muito mais do que qualquer aventureiro comum de nível 2, mas se quisesse garantir que nunca mais seria surpreendido, precisava continuar forçando seu limite. Preparou-se em silêncio. Vestiu seu equipamento habitual, reforçado e ajustado para suportar o desgaste prolongado, e prendeu nas costas uma mochila reforçada, carregada com suprimentos, poções, panos, comida seca e tudo o que fosse necessário para permanecer na dungeon por um dia inteiro, talvez mais. Seu objetivo era simples, brutal e direto, descer até onde fosse possível, lutar até que seu corpo gritasse para parar, e só sair da dungeon quando o ganho de experiência fosse o suficiente para atingir o nível 3. Se tudo desse certo, voltaria pela manhã do dia seguinte. Quando chegou ao topo das escadas que levavam à entrada da masmorra, algo inesperado o fez parar. Este estava ali, de pé, à sombra das grandes colunas que cercavam o acesso à dungeon. Seus olhos brilharam ao reconhecê-lo, e ela não hesitou, correu até ele e o envolveu em um abraço apertado. Deusa Estia. O que faz aqui? Ele perguntou, claramente surpreso, mas sem esconder o sorriso que se formava no canto da boca. Você me disse que sempre sai da dungeon de manhã, e ela respondeu, encostando o rosto no peito dele. E como não vou te ver esta noite, resolvi vir agora. Queria te ver quando saísse. Ele retribuiu o abraço com leveza. Por mais que tentasse se afastar das emoções, havia algo reconfortante naquela pequena deusa, em algo que aquecia o peito mesmo em dias cinzentos. Obrigado por isso. Agora tenho certeza de que vou conseguir, e disse, olhando nos olhos dela. Sim, e mais vê se volta bem, tá bom? Não faça loucuras, ela pediu, com um olhar terno, mais preocupado. Claro. Provavelmente vou sair só amanhã de manhã. Pretendo descansar um pouco depois, talvez dormir até a tarde, mas, quando eu estiver melhor, que tal sairmos juntos? Sair juntos? Ela sorriu, surpresa e animada. Sim. Saímos sim. Você me leva naquela reunião dos deuses que eu mencionei, e depois a gente comemora seu novo apelido como aventureiro. Vai ser perfeito. Ele assentiu, rindo de leve. Está combinado, então. Este então se pôs na ponta dos pés e deu um beijo rápido na bochecha dele, como se quisesse deixar algo leve para trás antes da descida. Até amanhã. Gritou, já correndo na direção contrária, os cabelos balançando e a alegria pura estampada no rosto. Fim da linha observou desaparecer na multidão por alguns instantes antes de finalmente voltar o olhar para as profundezas da dungeon. O sorriso ainda estava lá, mas os olhos haviam mudado. Agora eram os de um predador. Um que não voltaria à superfície até ter rasgado a própria alma para crescer. E dessa vez, não haveria limites. As pessoas o observavam enquanto passava. Alguns homens o fitavam com inveja mal disfarçada, outros com genuína curiosidade. Contudo, todos esses olhares se tornavam irrelevantes no instante em que ele pisou no primeiro degrau da masmorra. A partir dali, qualquer sentimento deveria ser suprimido, qualquer distração ignorada. Naquele lugar, hesitar significava morrer. Já havia ativado sua habilidade instinto de predador, e sua mente estava completamente voltada ao objetivo em alcançar os andares inferiores. Enquanto descia, alguns monstros tentavam interceptá-lo, mas nos andares iniciais ele sequer se deu ao trabalho de desembainhar a espada. Quando uma formiga gigante saltou à sua frente, ele simplesmente desviou com um passo lateral e, num único golpe com o punho cerrado, esmagou o crânio da criatura contra o chão. Recolheu o cristal mágico sem hesitação e seguiu adiante. A habilidade primeiro ataque estava em plena ação. Seus golpes iniciais com os punhos eram amplificados em força, e seus ataques desarmados, em geral, haviam se tornado mais eficientes. Mesmo sem portar uma arma, ele já representava um perigo letal. Não demorou para atingir os andares 10 a 12. Sem fazer desvios, continuou avançando com passo firme e silencioso, abatendo os orcs que surgiam em seu caminho. Nenhum deles era rápido bastante para evitar os ataques, nem resistente o suficiente para suportar mais de 3 golpes consecutivos de sua espada curta. Em poucos segundos, cada inimigo era reduzido a um corpo inerte. Então, um inimigo inédito surgiu em meio à escuridão e um dragão infantil. Pequeno em estatura, com cerca de 1,5 metro de altura, mas com um corpo longo que se estendia por mais de 4 metros. Era um monstro raro, considerado o chefe natural dos andares inferiores que não tinham um monstro rex. Estimava-se que seu nível fosse equivalente ao de um aventureiro de nível 2. Para a maioria, aquele encontro seria um problema sério. Mas para ele, no auge de suas capacidades e portando uma variedade de habilidades letais, foi apenas mais um obstáculo. Em 5 golpes bem calculados, decepou 3 das patas do dragão, abriu um rasgo profundo em seu flanco e, por fim, decapitou a criatura com um corte limpo. Uma ameaça comparável ao Silverback foi subjugada com eficiência brutal. Pouco depois, ao finalmente cruzar a passagem que o conduzia ao 13º andar, notou de imediato a mudança no ambiente. Agora, adentrava os andares intermediários da dungeon. O 13º andar, conhecido como primeira linha, marca a transição definitiva entre os andares superiores e os intermediários. Aqui, o ambiente se transforma por completo. As paredes perdem o brilho cristalino e assumem uma aparência rochosa, irregular e úmida. O chão e o teto são compostos por pedra bruta, dando ao local a sensação de uma caverna natural esculpida pelas forças primordiais da própria dungeon. O ar é mais denso, carregado por umidade e por um cheiro mineral que invade as narinas a cada respiração. A luz é escassa, quase inexistente, e a escuridão é quebrada apenas por reflexos tênues que se espalham pelas rochas molhadas. Túneis superiores e inferiores se entrelaçam de forma caótica, formando um verdadeiro labirinto tridimensional.
Em alguns pontos, buracos verticais levam aos andares mais profundos, lembrando o aventureiro de que dali em diante não haveria espaço para erros. Este era o início de uma nova etapa, e mais traiçoeira, mais cruel e muito mais implacável. Ainda era cedo e o corpo do protagonista permanecia firme, revigorado pelo descanso e pela evolução. Ao pisar no 13º andar, ele sabia que havia cruzado uma linha. Os andares intermediários não eram apenas mais profundos, eram mais cruéis, traiçoeiros, vivos. A arquitetura do ambiente mudava. As paredes de pedra escura e as formações rochosas lembravam dentes irregulares saindo do chão e do teto, e cristais estranhos emitiam uma luz tênue e colorida, criando sombras em constante movimento. A partir daquele ponto, seu objetivo era simples: caçar, explorar, mapear e evoluir. Ele avançava pelos corredores com firmeza, atento aos mínimos sons e vibrações ao redor, com sua habilidade instinto de predador permanentemente ativa, transformando o silêncio da dungeon em um campo de ecos que só ele sabia interpretar. Era como se o mundo ali dentro estivesse sendo lido em tempo real por seus sentidos aguçados. Logo, as primeiras criaturas surgiram. Um almiraj saltou das sombras com velocidade surpreendente para algo tão pequeno, mas foi abatido em pleno ar, atingido por uma estocada direta entre os olhos. O monstro caiu sem som. Outros dois vieram logo em seguida, em formação agressiva, tentando confundi-lo com movimentos rápidos em zigue-zague. Não funcionou. Com um giro ágil, sua espada curta os dilacerou com precisão, como se estivesse cortando folhas ao vento. A dungeon tentava jogar monstros em bando, mas ele já estava além disso. Mais adiante, um dungeon vore rompeu do chão, cuspindo pedras e poeira para todos os lados. O protagonista saltou para trás, estudando o movimento da criatura. Era lenta, porém agressiva, e possuía fileiras e fileiras de dentes que não pareciam dar margem para erros. Mas sem olhos e com movimentos previsíveis, tornou-se presa fácil. O fim da linha se aproximou de lado, correndo com velocidade inumana, e cravou sua espada curta entre dois segmentos do corpo blindado. O verme se contorceu, mas já era tarde. Um segundo golpe partiu sua mandíbula em dois. O calor aumentava à medida que se aprofundava. Logo, os cães do inferno começaram a surgir. Monstros magros e esguios, com pelagem negra e olhos ardentes, uivando antes de cuspirem labaredas de fogo concentrado. Um aventureiro comum teria sido engolido pelas chamas na primeira emboscada, mas o protagonista resistia com naturalidade e sua habilidade de resistência mágica anula grande parte do impacto elemental do fogo e o tornava um verdadeiro ceifador de lobos. Avançava enquanto desviava entre as chamas como se caminhasse na chuva e mesmo quando era pego, nada adiantava, surgindo entre o clarão com a lâmina em punho, executando cortes certeiros que não deixavam sobreviventes. Para cada lobo que caía, outro uivava, e o ciclo se repetia, como um massacre sem fim. A resistência e ferocidade dele era tamanha que até as lamias mormos, monstros humanoides com corpo de serpente, tentavam recuar ao pressentirem a diferença de força. Eram sedutoras e traiçoeiras, utilizando suas garras e feitiços ilusórios para confundir a mente de aventureiros incautos. Mas o protagonista era imune à sedução. Sua mente estava focada, sua alma era fria em seu propósito, inflexível. Quando uma delas tentou envolver seu pescoço com a cauda, foi recebida com uma adaga enfiada diretamente sob o maxilar, e, antes que pudesse se desfazer em poeira mágica, já tinha outra cortada ao meio ao seu lado. No 15º andar, uma nova criatura se destacou. Um cristal mantis surgiu com seu corpo translúcido, reflexivo, se movendo como uma sombra viva por entre os cristais da caverna. Seu brilho quase hipnótico confundia os olhos, dificultando prever o próximo golpe. Era rápido. Quase tão rápido quanto ele. Mas não era mais forte. Quando a criatura avançou com suas lâminas cortantes, o protagonista abaixou o corpo no último segundo, sentindo o corte passar rente ao cabelo, e respondeu com um golpe com seu punho que trincou o tórax cristalino do monstro. Um segundo ataque, e a criatura foi destruída, deixando para trás um fragmento de cristal raro. Ele o pegou sem hesitar. Sabia que quanto mais avançasse, mais monstros daquele tipo surgiriam, mas naquele momento, ele era a ameaça. Durante toda a descida, o protagonista havia sofrido apenas ferimentos mínimos. Cortes superficiais, leves arranhões, nada que comprometesse seu corpo ou sua disposição. Parecia, de fato, um predador introduzido num ecossistema novo, e os habitantes daquele ecossistema ainda não haviam aprendido como lidar com a presença dele. Ao fim do 15º andar, ele parou por um momento. Respirou fundo, observando os corredores tortuosos à frente e os restos dos monstros deixados para trás. Sabia que os próximos 2 andares seriam mais perigosos, mais desafiadores. Mas era exatamente isso que ele buscava, o limite. E agora, o limite estava mais próximo.